Estamos aqui no primeiro episódio do novo podcast, esse novo projeto Já Pode Aposentar. E hoje trataremos de temas de muita importância, principalmente relevado aos benefícios do INSS, que envolvem pessoas que têm TDAH, autismo e também as pessoas que têm doenças psiquiátricas. Contaremos com a presença da ilustre psicóloga Amanda McFadden, que estará conosco compondo a mesa desse podcast. E eu quero muito agradecer a todos que estão apoiando esse novo projeto, esse novo empreendimento. Já Pode Aposentar. Não perca os próximos episódios, este é o nosso primeiro episódio. Hoje iremos tratar sobre esse tema. Amanda, quero aqui agradecer a tua presença. Quero aí trazer uma situação em que, como se identifica alguém que tenha um TDAH, e depois passaremos a como identificar o autismo, que é um dos principais pontos que as mães e que têm filhos atípicos, essas mães atípicas, elas têm. E como se faz ali para identificar se tem o autismo, se tem o TDAH, na primeira fase aí dessa primeira idade da vida? Boa noite, quero agradecer pelo convite. Na realidade, Guilherme, nós precisamos sempre, toda a família, desde o momento que a criança nasce, ela já é acompanhada por uma equipe médica, seja pelo pediatra. Muitas vezes existem também acompanhamentos de outras especialidades, como um ortopedista, um cardiologista, que vai acompanhar esse bebê e essa criança no seu processo de desenvolvimento, e ela é acompanhada pela própria família. Nós temos marcos de desenvolvimento. Esses marcos, eles vão direcionar tanto a família quanto os profissionais da área da saúde. Então, muitas vezes, nós precisamos ficar atentos a esses marcos, que é justamente a idade que a criança ela já deve apresentar algumas habilidades. Habilidades cognitivas, habilidades motoras, comportamentais, entre outras também. Eu sempre coloco para toda família que me procura que cada criança tem o seu próprio desenvolvimento, sim, sua individualidade, suas características, mas dentro de um desenvolvimento esperado. Então, por exemplo, quando a criança faz ali 5, 6 meses, a gente já espera que essa criança apresente um controle do tronco, que ela já consiga sentar com apoio. É aí que a gente inicia uma introdução alimentar. Quando, de repente, a criança está próxima a 1 ano de idade, a gente já espera que essa criança apresente as primeiras falas, né? O mamá, o papá, o tetê. Então, a gente consegue perceber se essa criança está dentro desses marcos de desenvolvimento de forma adequada. Quando a criança ela passa a distanciar muito desses marcos e chamar a atenção, ou muitas vezes ter um déficit nessas habilidades e nas relações, é onde eu devo procurar um especialista. Então, muitas vezes, essa orientação ela vem do pediatra. Olha, essa criança já deveria estar andando, já deveria estar se comunicando, ela já deveria estar sentadinha, engatinhando. E muitas vezes a família percebe e procura um especialista, né? Se tem um atraso na fala, na linguagem, por exemplo, procura uma avaliação de um fonoaudiólogo para depois essa avaliação de forma gradativa. Isso que eu ia perguntar, se a dificuldade é na fala, primeiro profissional que você deve procurar é um fonoaudiólogo. Isso, assim como se a criança ela não engatinhou ou ela não apresentou ali, não está conseguindo andar dentro do esperado, próximo a esse marco de desenvolvimento, seria um ortopedista. Interessante. Você, mãe, que tem essa atenção para com seu filho, identifica que está com essas dificuldades que estamos falando aqui, observe os profissionais que você tem que procurar para poder conseguir demonstrar, através de um relatório médico, através de um laudo, exames, se realmente existe algum déficit de aprendizado, existe alguma deficiência. E aí isso, a partir da observação, eu creio, aqui é uma opinião minha, né, não técnica, de que quanto mais cedo se identificar essa questão toda, se tem um TDAH, se tem um autismo, se tem alguma doença ali correlacionada, quanto mais cedo identificar, melhor fica o tratamento, melhor fica a evolução, não é isso? Com certeza, isso é muito importante, porque assim, muitas famílias têm um certo receio e preocupação e acabam postergando essa procura, essa avaliação clínica de um profissional por receio mesmo de um possível diagnóstico. Não significa que quando eu levo a minha criança, o meu bebê, enfim, para uma avaliação com um fonoaudiólogo ou, por exemplo, com um psicólogo infantil, não significa que eu vou receber
um diagnóstico. Não, mas se for necessário, esse profissional da área da saúde vai entrar sim com a estimulação específica. E a criança ela vai atingir esses marcos para além disso. Então, eu vou proporcionar condições ao meu próprio filho dele desenvolver. Então, muitas famílias hoje não procuram esse respaldo profissional por receio de um possível diagnóstico, mas muitas vezes não vai fechar no diagnóstico. O que a criança precisa é justamente de uma estimulação, né? Então, é muito importante, sim, quanto antes a gente conseguir identificar os déficits do desenvolvimento e quanto antes a gente estimular de forma apropriada, melhor essa criança vai desenvolver e apresentar ali, com certeza, um desenvolvimento mais saudável e mais tranquilo. Sim, é muito interessante. Então, você, mãe de casa, não ficar ali preocupada se vai fechar o diagnóstico, se não vai. A preocupação é com o desenvolvimento da sua criança, com o desenvolvimento do seu filho, da sua filha. E esse desenvolvimento é o que nós aqui procuramos proteger, né? Independente se tem ou não um autismo, se tem ou não TDAH, se tem ou não algum problema de desenvolvimento, é importante esse acompanhamento, é importante o desenvolvimento da criança. Indiferente se tiver o fechamento de diagnóstico ou não. O importante do foco é realmente o desenvolvimento. E se tem essa necessidade de uma avaliação de um fonoaudiólogo, se tem ali uma necessidade de uma avaliação com um psicólogo, quais outras alternativas de tratamento que se tem? Qual é o outro encaminhamento que, primeiramente, se deve ter ali para a identificação dessas questões? Muitas vezes, a criança, devido a algumas dificuldades nesse processo de desenvolvimento, ela passa até essas dificuldades, esses sintomas, eles passam a gerar até sofrimento ali para a criança. Então, muitos pais acabam ali, não, mas vai desenvolver, tem essa ideia, né? Mas é o tempo dele, uma hora desenvolve, vai acontecer. Sim, mas se está distanciando muito daquele marco, da idade cronológica esperada, é nossa responsabilidade dar essa atenção, né? Então, por exemplo, tem crianças com dificuldades sensoriais, que aí entra com uma terapeuta ocupacional, crianças com dificuldades nas habilidades sociais, comportamentais, emocionais, que entra, né, uma psicóloga para poder estimular essas habilidades, crianças com dificuldade no foco atencional, na aprendizagem, que entra uma psicopedagoga, crianças na parte motora, que entra, então, uma fisioterapeuta. Então, são vários profissionais que hoje estão ali disponíveis para a gente atender essa demanda da criança, para a gente evitar que essa criança, né, enfrente e passe por esse sofrimento. Um alerta aí, vamos dizer, uma frase, uma situação aí que dá esse alerta para as mães aí que estão nos acompanhando, vamos fazer no tempo. Ele tem o tempo dele, ele vai fazer no tempo dele, uma hora ele vai aprender, cada um é de um jeito. Eu diria que isso daí pode ser que seja considerado um alerta para procurar algum profissional, procurar o médico que está acompanhando, para poder direcionar para o profissional correto aí para fazer essa avaliação, não é? Isso, tirar as dúvidas com o pediatra que acompanha, né, essa criança, por exemplo, porque, para ter uma ideia, é esperado que com 1 aninho a criança comece a apresentar essas primeiras falas. Estavam 1 e 2 meses, 1 aninho e 2 meses, a criança ainda não desenvolveu. Ok, pode ser o tempinho dela. Mas 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses, 2 anos, e essa criança ainda não está com essa aquisição da fala de forma esperada, então talvez é um sinal de alerta, porque já se distanciou muito desse marco de desenvolvimento, né? Então, sim, aí seria recomendado a gente oferecer essa atenção, porque ela vai ter prejuízos na escolinha, na interação social, a comunicação não vai fluir, as crianças não vão entender o que ela está querendo, né, ali trazer, o brincar vai ser prejudicado, a comunicação para as necessidades básicas vai ser prejudicado com outras pessoas. Os pais entendem o que a criança quer, mas muitas vezes outras pessoas, professores, educadores, que vão acompanhar essa criança na creche, na escolinha, não vai conseguir ter uma boa compreensão, assim como essas relações vão ficar prejudicadas. Então, quando distancia muito, sim, é o melhor momento para a gente perguntar para o pediatra, né, ou procurar de forma autônoma, ali, independente, uma avaliação com a profissional específica. É bastante interessante tomar essa postura, identificar esse distanciamento o quanto antes, né? Porque quanto mais a gente demora para buscar essa especialidade médica ou clínica, mais essa criança vai acabar sofrendo com distanciamento social e mais um probleminha que antes era pequeno, que antes era uma defasagem que não era tão chamativa assim, vai criando um distanciamento cada vez maior aí
se comparado a outras da mesma idade, né? Exatamente, até interferindo em outras habilidades. Então, vai acarretando defasagens, né? Vai incluindo aí novas situações que aí vai precisar de um novo olhar, ou um olhar mais específico mesmo, né, para essa demanda. Então, sim, estimular a criança desde cedo, quando necessário, é vida, né? Eu falo que a estimulação, eu sou apaixonada por estimulação, sou da área, mas eu sou apaixonada, porque nós percebemos ali no dia a dia o quanto a criança, ela sai de alguns padrões. Então, às vezes, os pais chegam, Amanda, é TEA, né, é um transtorno de espectro autista, eu tenho certeza. Amanda, TDAH é algo, né, preocupados, mas quando na realidade a estimulação por si só, ela faz a criança sair daquele padrão, entrar num outro cenário, porque não é característico de um transtorno do neurodesenvolvimento, é característico de outras, né, questões de um déficit mesmo, né, uma ausência daquela habilidade que quando estimulada, essa habilidade ela, né, desenvolve. E aí essa criança... E por muitas vezes ver o medo da família de ir atrás, aceitação, de conseguir... Né? Exatamente, aceitação. Aceitação, eu acredito que a gente consegue vencer essa barreira da aceitação buscando o desenvolvimento. Muitas das vezes não vai gerar um enquadramento em algum tipo de doença, de deficiência. É um distanciamento que, se tratado desde o começo, pode ser que não gere algo maior, né? Não gere tantos problemas na infância, tantos traumas, tantas sequelas. E é isso que a mãe tem que identificar, né? É isso que a mãe tem que buscar. O melhor tratamento, um melhor desenvolvimento ali para o seu filho. Acabou enquadrando em algum tipo de transtorno, quanto mais cedo identificar isso, melhor vai ficar o tratamento. Né? Isso, até pela neuroplasticidade, as conexões neurais, a nossa capacidade do nosso funcionamento cerebral. Então, nós vamos estimulando e utilizando ao nosso favor a neuroplasticidade mesmo. Muitas vezes, esse comando, essa observação, ela vem até da escola. Uma criança, por exemplo, no primeiro aninho, com 6 anos, a professora identifica que o foco atencional não está como deveria estar, que ela é mais dispersa, que pode ocorrer ali um quadro de distratibilidade, um possível TDAH. Então, quando orientado a essa família, a família ela vai receber esse suporte do profissional e a escola vai receber do profissional também. Porque muitas vezes eu percebo ali um desgaste muito grande. A escola se queixando para a família preocupada porque não sabe como conduzir, mas claramente não vai saber porque não são, né, profissionais dessa área para isso. E aí são queixas, reclamações, bilhetinhos na agenda das crianças constantes ali e a mãe já não sabe mais o que fazer. Chama a atenção da criança e não é suficiente. A criança continua ali caçando borboleta, continua dispersa, continua impulsiva, atrapalhando a aula, não conseguindo prestar atenção, conter os impulsos. Precisa de uma ajuda profissional. A profissional, ela vai se encarregar em 2 caminhos, né? O caminho em atender essa criança, estimular essa criança naquilo que ela vai apresentar como uma demanda específica, individual. A profissional também vai se encarregar de orientar essa escola, né? O que deve fazer, por quê, como nós vamos atuar, como nós vamos intervir com essa criança, que tipo de comando, de que forma a gente vai estimular, onde essa criança vai sentar, como que a gente vai trabalhar com esse quadro, né, de distratibilidade, como que nós podemos fazer as atividades, as lições de casa, as provas, se for possível, né, se for preciso, desculpa. Então, assim, o profissional que se encarrega, realmente, é responsabilidade do profissional de fazer um planejamento escolar com estratégias e manejos específicos para essa escola, utilizar com essa criança, né? E a família, ela vai ocupar o lugar de família. Ela não vai ocupar um lugar de responsabilidade de conseguir ali intervir, de repente, maneira sanar. Técnica, né? Técnica. A questão técnica toda, gente, existe um profissional formado para atender essa questão, para ir com sua filha, com seu filho. Aqui, nós temos, compondo a mesa, a Amanda McFadden, que é uma profissional que une ciência, prática clínica e um olhar profundamente humano para o desenvolvimento infantil e adolescente. O trabalho dela é fundamentado em terapia cognitivo-comportamental, que é o
TCC, né? Uma abordagem que é baseada em evidências científicas e também em neurociência. Então, tudo isso que a gente está trazendo aqui é informação científica, é informação de conteúdo, informação técnica. Você, mãe, que tem recebido bilhetes e mais bilhetes das mesmas razões, mesmos problemas, déficit de atenção, problema de impulsividade, você não está conseguindo fazer o seu filho compreender ali a necessidade de obedecer à professora, né? Tudo isso passou da base da conversa, teve recorrência de bilhetes da escola, é um ponto de atenção. Talvez compense realmente procurar o profissional da medicina, o profissional clínico, do psicólogo, para poder fazer o correto encaminhamento, o correto direcionamento o quanto antes, para diminuir essa distância da vida social da criança na escola. Por quê? Essa distância da vida social da escola, muitas das vezes, vai dificultar cada vez mais esse tratamento até o ponto da escola não servir mais, porque os outros coleguinhas começam com bullying, os outros coleguinhas começam a maltratar, começam a distanciar, né? Colher distância dessa criança atípica. E aí, o que acontece? Vai ficar cada vez mais difícil uma introdução na sociedade, uma introdução no meio social. Aí troca de escola, recomeça tudo de novo. Conforme vai avançando, as crianças já têm mais ainda aquela malícia, né? Não é bem uma maldade, mas é uma malícia de criança, de querer brincar, zoar, né? Cometer esse bullying de maneira cada vez mais pesada. Conforme a gente vai vendo as crianças crescendo, vai evoluindo a sério, a brincadeira vai ficando cada vez mais pesada, né? E se não tem uma inserção na sociedade desde cedo, desde antes, muitas das vezes fica insustentável alimentar essa criança ali dentro, sustentar uma criança dentro de uma escola em que ela está, cada ano, a cada 2 anos, trocando de uma para outra. Né? Você pegou, Guilherme, num ponto muito importante, extremamente importante, porque muitas vezes os pais, a família, por exemplo, ou até a própria escola, tá? Compreende que aquilo é uma dificuldade comportamental, como se aquela criança não quisesse fazer diferente, né? Quando, na realidade, não é. Não é um aspecto só comportamental, mas é um neurofuncionamento, né? Então, é uma característica de um funcionamento cerebral no qual a criança, muitas vezes, ela não vai conseguir apresentar a capacidade de inibir os próprios impulsos, manter aquela atenção sustentada. Então, a gente está exigindo algo constantemente de uma criança que ela ainda não está preparada para oferecer. E aí ocorre isso que você está dizendo. A autoestima dela, ela é totalmente minada, prejudicada, né? As relações, porque ela é vista ali como todo mundo, só eu levo bronca, eu sou foco do negativo, a professora só chama a minha atenção, só eu não consigo, só a minha nota é baixa, todo mundo já está lendo, eu ainda não, né? E por aí vai, né? Isso vai escalonando cada vez mais e isso, além de minar a autoestima, vai trazer uma criança insegura, depois um adolescente inseguro e aí tem várias outras questões emocionais, socioemocionais que também vão ser acarretadas devido a essa dificuldade. Então, a gente precisa entender, é apenas comportamento? Será? Por isso que é imprescindível a gente pensar numa avaliação clínica, com um técnico, com um profissional especializado nessa área. E aí, ou os pais, a família e a escola também vai descartar hipóteses diagnósticas. Não, é somente comportamental, vamos direcionar, vamos, né, utilizar tal estratégia, manejo, ou não. Ou é característico de um transtorno do neurodesenvolvimento, e aí nós vamos precisar dessa estimulação, de um trabalho específico e toda a equipe, família, escola, todo mundo também, adequar a maneira de lidar e perceber essa criança. Então, a percepção, o olhar para essa criança, ele vai ser diferente, né? Então, ele não vai ser mais uma criança que é resistente, é opositora, é difícil de lidar. Não, né? Ele vai ser um olhar totalmente mais empático, mais humano, que é o que essa criança necessita, né? E ela tem esse direito. Né? Assim como o adulto também no ambiente de trabalho, porque isso acontece muito, né? Ambientes de trabalhos que não conseguem identificar essa demanda, essa dificuldade específica daquele adulto que tem um transtorno. Muitas vezes não foi identificado quando criança, gerou um adulto que ele não sabe que ele tem um transtorno e acaba acarretando em todas as áreas da vida dele, né? Principalmente afetando no trabalho. Porque aí, muitas vezes, esse adulto que não sabe do próprio diagnóstico, que nem ele consegue relatar, né? E a empresa, o ambiente de trabalho ali não consegue identificar essa demanda, vai realmente virando uma bola de neve dentro daquele ambiente de trabalho. Então, por
exemplo, se a gente considerar um adulto, né, que tem um transtorno do espectro autista, que está dentro do transtorno do espectro autista, e ele tem uma hipersensibilidade sensorial, e ele foi aceito ali num trabalho, por exemplo, que é todo bagunçado, todo barulhento, né? Tudo isso vai gerar uma sobrecarga sensorial para ele vai se desregular, ele vai ter dificuldade para permanecer nesse ambiente de trabalho, e muitas vezes ele nem vai conseguir permanecer, vai acabar se retirando porque ele se desregula, né, emocionalmente ali e também nesse funcionamento sensorial, porque é a dificuldade dele, e ele acaba perdendo o emprego muitas vezes, assim como também outras situações. E conhecimento é poder, né? Ele parar de se comparar com outras pessoas, com certeza vai deixar ali a capacidade de compreensão, de entendimento das suas habilidades muito mais afinada, muito mais aplumada. E vemos hoje também que pessoas que têm transtorno do espectro autista, né, isso não importa uma limitação necessariamente. Vejo hoje juízes federais, concurso público, dificílimo de se passar, juízes autistas. O diagnóstico, muitas das vezes, veio tardio, não veio desde a infância, não tratou desde a infância, senão conseguiria ficar ainda mais afiado. A inteligência, muitas das vezes, ela está intimamente ligada, acredito eu, você me diz aí com mais qualidade técnica, com a questão do autismo. Vejo, por exemplo, o homem mais rico do mundo, Elon Musk, é autista. Né? Então, nós temos vários exemplos em que o autismo pode ser utilizado a favor ali do desenvolvimento, né? E de todas as habilidades técnicas que essa pessoa pode ter. Basta ter um direcionamento, basta ter um acompanhamento, né? Não é todas as habilidades que ele vai ter um destaque, mas algumas habilidades ele vai ter muito mais destaque, não é isso? Na realidade, o que nós consideramos é esse lugar apropriado, onde ele consegue usar o melhor ou o máximo do potencial que ele tem. Então, por exemplo, trazendo aqui até um exemplo clínico para vocês. Um adulto, ele não sabia que ele estava dentro do quadro ali do espectro autista. E ele, a vida toda, ele tinha uma família, né, a esposa, 2 filhas, e a vida toda ele sempre ficando desempregado. Ele não conseguia parar em emprego nenhum. Mas ele também não reconhecia, ele não sabia dessas dificuldades a fundo, não tinha essa informação, assim como a família também não tinha, né? E aí, ele chegava nos trabalhos e cada trabalho ele se deparava com uma dificuldade que realmente não usava o potencial que ele tinha, mas sim desequilibrava, desorganizava. Então, por exemplo, ele foi contratado num comércio, então ele precisava ali atender o público. E aí, um dia o chefe dele falou assim para ele, olha, essas peças aqui, elas estão em promoção, mas elas estão com defeito. Mas tem aquele jogo ali, ó, de cintura, fala que só tá em promoção, não vai comentar, hein, tal, do defeito tal, enfim, citou para ele. Para quem está dentro do transtorno do espectro autista, essas frases de duplo sentido, esse jogo social é muito difícil, porque nós falamos de uma teoria da mente, uma cognição social mesmo, né? Envolve várias habilidades que o autista ele pode apresentar como dificuldade, tá? Então, ele não tem esse jogo, ele é mais ao pé da letra. Então, chegava o cliente, ele falava, ó, tá em promoção, mas tá tudo com defeito. E aí, ele foi demitido no dia. Assim como também, quando ele saiu desse emprego, ele montou no fundo da casa dele uma loja. Então, ele falou, você é empreendedor. E montou ali no fundo da casa dele essa loja. E ele resolveu trabalhar de peças automotivas. E aí, um dia, um cliente dele ligou no sábado. Eu tô precisando dessa peça urgente, meu carro quebrou, posso passar aí rapidão? Tal. Não trabalho de sábado. Bum, desligou. Era no fundo da casa dele. Por quê? Porque uma das características também é essa rigidez cognitiva, essa inflexibilidade, né? Em alternar, em pensar, nossa, eu tô começando um novo empreendimento, é uma loja, eu vou conquistar esse cliente, olha a minha iniciativa, vou ter um comportamento ativo aqui, ele vai gostar da minha loja. Não, ele não consegue fazer essa avaliação, essa reversibilidade de pensamento, no caso desse adulto em específico, tá? Desse indivíduo que eu estou aqui falando. Então, ele não consegue fazer essa jogada, porque é muito difícil para ele, essa teoria, né, de entender esse jogo do comércio, esse jogo de ganhar cliente, desse início. Então, ele não abre de sábado, ponto. Por mais que para ele não gastasse muita energia ali, ou não custava nada naquele momento, ele ia abrir a loja, pegar a peça e entregar para esse cliente. Ele ia ter um ganho muito maior. Mas não deu certo também. Ele acabou fechando essa loja e desistindo de ser empreendedor. Mas olha só, ele tinha um hiperfoco em estradas, em mapas. Ele, hoje, se você falar qualquer endereço
no Brasil inteiro para ele, ele sabe qual estrada pegar e até qual quilômetro você vai entrar. Então, ele tem esse hiperfoco, ele é especialista em mapas em todas as estradas do Brasil, por onde passa, como passa, quilômetro, enfim, tudo. E aí, ele foi contratado por uma empresa como motorista. E aí, por ser um motorista, ele tinha ali uma rotina que... Para quem tem espectro autista, no caso dele, eles adoram essa previsibilidade de rotina, né? É porque faz bem. Então, ele consegue baixar a ansiedade, se regular emocionalmente, até através do comportamento, para conseguir desempenhar melhor sua função. Então, ele chegava todo dia no horário, ele não atrasava, ele fazia a mesma rota. Ele até recebeu uma premiação de melhor funcionário. Ficou 20, 25 anos trabalhando nessa empresa, como, assim, até o dono da empresa um dia trouxe essa premiação para ele, dizendo que ele nunca viu um profissional tão bom quanto ele. A habilidade dele. Então, quando você tem um remanejamento do ambiente, quando você usa o potencial, quando você percebe o que incomoda, as características mesmo daquele funcionário, daquele trabalhador, ele vai desempenhar o seu papel profissional de uma maneira para além de satisfatória, né? Então... porque às vezes a gente quer ver só o lado negativo da situação, mas também tem um lado positivo, né, da situação. Exatamente. O lado positivo da situação, ele descobriu o que era o hiperfoco dele, colocou isso em prática e não só continuou fazendo aquilo que ele estava fazendo, que estava prejudicando ele, né? É até aquela história, né? Eu não sei se vocês sabem aquele ditado, mas... aquela joia no lugar correto, né? Se você está no lugar errado, você vai ser interpretado, visto, o seu valor vai ser diferente. Né? Exatamente. Então, esse indivíduo no lugar correto, sendo respeitado, atendendo essa demanda, né? Ele vai voar, com certeza. Sim. Né? E temos vários exemplos de voos em larga escala. Um deles é do Elon Musk, que nós citamos, juízes federais, né? Então, não existe uma limitação. O Messi também? Não sabia dessa. Então, existem várias situações aí na sociedade de que, tendo o correto direcionamento, o correto enquadramento, o correto respeito, né? Existe uma margem até maior, né, eu diria, do que crianças típicas, crianças comuns. Com certeza. Né? Então, essa criança, por ser atípica, ela não deve nada para ninguém. Ela tem a especialidade dela. Ela é especial e não é porque é menos. Ela é especial porque ela pode mais. Exatamente. Eu sempre coloco para as famílias que não existem características boas e ruins. O que nós precisamos é canalizar essas características, direcionar essas características para comportamentos adequados. Para que aquela criança, aquele futuro adulto ou até adultos, né, que começam ali o processo terapêutico, essa estimulação, eles consigam usar o máximo do seu potencial. Então, não existem características boas e ruins. Até uma característica que pode ser considerada por um padrão cultural uma característica boa, se ela for canalizada, utilizada ali, né, direcionada para um comportamento inadequado, ela vai deixar de ser boa. Sim. Né? E então... todo ponto de vista é a vista de um ponto. A gente só consegue enxergar de onde a gente está. E do outro lugar também se vê outra coisa. Então, é bastante importante não tomar ali por padrão uma opinião de um, de dois. O ponto de vista é muito relativizado. Esse ponto aí que você comentou de qualidades e defeitos, eu concordo plenamente. Eu cito até uma frase de Paulo Musi, né? E que não existem qualidades nem defeitos, existem características. E aí cada um pode ter o direcionamento correto para poder chegar aí a lugares mais longínquos aí. Eu vejo na prática muitos que têm transtornos autistas, que têm TDAH, principalmente na infância. Existe uma dificuldade muito grande dessas mães procurarem os profissionais, até pela questão financeira, a questão familiar envolvida. Alguns nem querem ajudar, alguns nem querem pôr a mão, né? Então, existe um preconceito muito grande da família, da sociedade, né? E existe uma dificuldade financeira envolvida, porque não é barato, não é de graça. Todo profissional tem o seu preço, tem um valor, tem um custo. Plano de saúde é absurdamente caro e a cada passo que se dá dentro do convênio de saúde é uma negativa a mais que se conquista, né? Para tratamento, principalmente do transtorno de espectro autista, a cada passo que você dá dentro do convênio é 2 para trás, né? Então, a justiça se faz essencial em casos como esse, principalmente. E
para conseguir ali um suporte financeiro, um apoio, né, do Estado, existe um benefício que é o benefício de prestação continuada, que normalmente é chamado de LOAS. Só que LOAS é o nome da lei que instituiu o benefício de prestação continuada. Chama Lei Orgânica da Assistência Social. Então, a sigla dessa lei pegou mais do que o nome do benefício. Então, a gente chama de LOAS porque é o que o povo entende, é o que a população sabe do que é. E o LOAS é um benefício que é devido para quem tem ali alguém na família que tem realmente um filho atípico, né? E não necessariamente a renda tem que ser zero. Não necessariamente a pessoa não pode ter renda nenhuma dentro da casa. Existe uma possibilidade de relativização dessa renda, né, Carol? Até teve recente julgamento do STF, não teve, sobre essa questão da renda? Sim, porque no INSS eles entendiam que é aferido 1/4 do salário mínimo por pessoa que convive na casa. Então, se na casa tem 4 pessoas para poder ser beneficiário para poder conseguir ter o benefício, teria que ser 1/4 do salário mínimo. Então, 1/4 do salário muito mínimo... pouco. Mas esse é o atendimento do INSS. Na justiça, a conversa é outra. Isso, porque por muitas vezes, quando tem a negativa do INSS, né? Colocando essa questão, o salário passou, a renda per capita não é essa, não vai ser aprovado o benefício, o STF entende diferente, né? Que depende tudo do... contexto. A gente precisa ver aquela família, qual que é o gasto daquela família, alimentação especial, medicação, fraldas, como que é o custo daquela família. Então, assim, na justiça, hoje, a gente consegue, né, com essa decisão nova do STF, relativizar adquirir toda esse essa benefício, renda, né, para que a família não seja prejudicada, para que a família não seja lesada, só tem um apoio, um mínimo necessário para poder ter um suporte. É claro que um salário mínimo, que é o valor desse benefício do LOAS, não resolve a vida da pessoa que é atípica, não resolve a vida da mãe atípica, que muitas das vezes para de trabalhar para poder cuidar do filho, dar o correto tratamento, seja por necessidade, seja por amor, por querer resolver ela mesma, porque ela sente que ela tem essa obrigação, ou sente que só ela pode fazer isso pelo filho. Mas né? já é um suporte, Ela tem essa necessidade, né? E de dar atenção para o filho, querer o melhor para o filho, é o sentimento comum de uma mãe para um filho. E isso pode vir do Estado, isso pode vir do INSS. É um direito constitucional, né? Exato, é um direito à assistência, e isso, para quem recebe menos do que 1/4 do salário mínimo por pessoa dentro da casa e tem um filho atípico, é muito mais simples de se conseguir esse benefício do INSS. Mas, para quem tem uma renda um pouco superior a 1/4 do salário mínimo, ou seja, a gente vai pegar 1.621, que é o salário mínimo do dia de hoje, dividir por 4. Se é exatamente 1/4, já não consegue, tem que ser menos do que 1/4. Então, o STF veio regulamentando para meio salário mínimo. Se a renda é superior a meio salário mínimo por pessoa, teoricamente, não consegue esse benefício do LOAS. Mas o contexto social, como a Carol já veio trazendo, deve ser inserido dentro do cômputo dessa renda. Se tem alimentação especial, se precisa de fraldas, se precisa de um medicamento específico, o gasto com aluguel é alto, com energia é alto, com água é alto, né? Então, tudo isso daí deve ser computado para descontar da renda total ali da casa e aferir ao final esse meio salário mínimo, né? Então, tem muitas exceções. Por exemplo, é possível ignorar a renda de um salário mínimo que uma pessoa idosa receba dentro do grupo familiar. Então, se uma pessoa tem mais de 60 anos, a renda de um salário mínimo desse idoso não computa para fins do cálculo do LOAS. A renda também não computa para outra pessoa que tenha deficiência dentro da casa. Então, se na casa mora uma pessoa que tem deficiência e já recebe o LOAS, ele não impede o LOAS de uma outra pessoa que mora na casa e que tenha deficiência também. Tá? Ou se for uma aposentadoria por invalidez, sendo o valor igual a um salário mínimo, essa renda tem que ser ignorada para o cálculo do LOAS-BPC. Então, isso é uma situação em que muitos não sabem, muitos não têm conhecimento, muitos batem na porta do INSS e não recebem essa informação, muitas das vezes nem atendidos são. Então, isso é uma informação que tem que chegar na pessoa ali, que é mãe, pai de um filho atípico, tá? Tem direito sim ao LOAS, a renda tem que ser relativizada. Se a renda de um salário mínimo ela é de alguém que mora na casa, mas essa pessoa é idosa ou ela é deficiente, essa renda tem que ser ignorada e tem direito sim ao benefício de prestação continuada. Então, é o suporte que vem aí de encontro à família e que é essencial, tá? Porque, infelizmente, muitos não têm a condição de dar o tratamento devido.
E muitas crianças atípicas, com desenvolvimento atípico, necessitam não só de uma terapia, um acompanhamento, às vezes uma equipe multidisciplinar. Às vezes na semana são várias que aquela criança tem que fazer. Várias horas por dia. Então, passa por fono, passa por físio, passa por TO, passa por psicóloga, 3, 4, 5 vezes por semana, né? E nem sempre as mães conseguem, mesmo tendo o diagnóstico ali, nem sempre a mãe consegue esse acesso aí, esse benefício do convênio ou, entre outros também, meios. Então, assim, é muito importante, porque as mães, elas ficam rodando, né, de terapia por terapia, clínica por clínica, profissional, e o custo financeiro, ele é alto, né, desde para buscar um diagnóstico e mesmo depois de obter um diagnóstico. E até mesmo levar a criança se torna uma missão. Como que você vai levar uma criança de ônibus tendo transtorno do espectro autista? Como que vai se dar essa situação? Exatamente. Fica muito mais complicado a lidar com essa questão do filho atípico com a situação financeira prejudicada. Quanto mais valor se tem ali para destinar ao tratamento, fica muito mais fácil. E como você até citou, Guilherme, muitas famílias, muitas mães não têm a condição de exercer uma função de trabalho, porque precisam ficar atendendo essa demanda aqui dos filhos, né, das terapias. Então, às vezes são 4, 5 horas de terapia por dia para aquela criança. Dependendo também do estado, do grau, né? Isso, dependendo da demanda ali, né? Do diagnóstico, enfim. Então, assim, colocando vários diagnósticos aqui, pensando, né? E na prática clínica que eu tenho, não tem como uma mãe conciliar, né? Então, sim, isso é até uma rede de apoio, né? E as mães sofrem muito com isso. Porque, às vezes, elas tentam o tratamento adequado e não recebem. Cada hora, né, uma nova surpresa ali, uma resposta ali do governo, do direito, que chega, mas não chega, e aí tem que entrar do INSS, daí tem que entrar com liminar, com advogado, né, pedir ali para o juiz. Ixi, então, assim, muito complicado. Advogado para pedir o BPC-LOAS no INSS, advogado para conseguir uma liminar para o convênio de saúde aprovar o tratamento. Exatamente. Um advogado que vai ter que entrar com uma ação contra o SUS para poder conseguir um tratamento gratuito. E além do desgaste físico e da demora, vem o desgaste emocional, vem o choro da mãe, vem a mãe não vista, não acolhida. Aí quando ela consegue dar entrada no INSS, o benefício ou é engavetado, né? Recentemente tivemos a notícia do presidente do INSS informando 228 mil benefícios simplesmente ficaram para trás na fila, esquecidos, engavetados, não sabe nem para que fim que teve. Então, existem 228 mil famílias que estão ali aguardando o resultado e simplesmente nunca vão receber esse resultado. E fora que a perícia médica do INSS é um ponto também... O que falar, não? O que falar? Para quem passou por uma perícia sabe como é. Você que já passou por uma perícia médica do INSS, né? Já passou por um auxílio-doença, por uma aposentadoria por invalidez ou por uma questão do BPC-LOAS, você sabe como é. Uma perícia que é literalmente bíblica, né? Levanta-te e anda. Você mal esquenta a cadeira, 2, 3, 4, 5 minutos ali na frente do perito, não tem uma avaliação, não tem um exame, simplesmente olha, quando olha na sua cara, né? Olha para a tela do computador, fica digitando, perguntando, pega um relatório, se apresentou 10 relatórios, pega um na mão, preenche ali, às 9 horas da noite você consegue entrar lá na senha do Gov e ver o resultado. Não olha na sua cara, não fala um tchau, não fala um bom dia, não tem uma educação. E isso é maioria, não é exceção. Isso é maioria da perícia médica hoje no Brasil. E aí você dá entrada no requerimento, tem o resultado numa perícia médica desse jeito. Isso quando tem o resultado, porque não ficou esquecido ali dentre os outros 228 mil que ficaram para trás, encara ali, depois dessa perícia médica, um resultado que aguarda uma fila de 3 milhões de benefícios em análise, aguardando o resultado, aguardando uma análise do servidor, aguardando uma perícia médica. Isso tudo precisando de um tratamento para ontem, com uma criança necessitando desse benefício, necessitando desse auxílio do Estado, necessitando do psicólogo, necessitando de remédios. De alimentação. De alimentação. Né? Necessidade básica. E olha que situação que essa mãe se encontra, essa mãe de um filho atípico. E essa mãe, ela vai adoecendo. Sim. Ela também precisa de ajuda. Ela vai adoecendo, uma exaustão, não só física, mental. E aí vem realmente um possível quadro. E aí, futuramente, um diagnóstico dela. Que a mãe adoece. E muitas caminham
não Adoece. sei a questão técnica envolvida, mas você que é especialista me diga, mas muitas delas que acabam caminhando para uma depressão, não é? Exatamente. E isso, exatamente. a depressão é um outro ponto de atenção também, porque a depressão hoje, ainda hoje, enfrenta muita restrição, enfrenta muito preconceito, né? Nós temos ali, voltando ali na questão de perícia médica do INSS, tive um resultado de um caso, rir para não chorar. A senhora estava com depressão, com laudos, tudo bonitinho. Levou no dia da perícia médica, sabe por que ela perdeu? Porque a unha estava feita. O cabelo estava arrumado. Cabelo arrumado, bem bem aparentada, unha feita. Pele saudável. Não tem depressão. Sapato aberto, mostrando as unhas do pé. Negado, não tem depressão. Né? São situações em que chegou dirigindo, parou perto ali do INSS. O guarda lá viu que ela chegou dirigindo, o guarda já avisa o perito que ela foi dirigindo. Foi dirigindo, tem capacidade para trabalhar de Uber. Né? Então, é esse tipo de avaliação médica que o INSS oferece. Não tem análise documental, não tem análise clínica, não tem análise de qualquer outro aspecto, senão alguns gatilhos, alguns testes rápidos, né? São situações extremamente críticas que as pessoas que têm depressão passam ali no ato da perícia médica do INSS. Isso precisa de uma solução judicial. E até perguntando, uma dúvida, não tem como eles questionarem ou pedirem, solicitar uma avaliação técnica de um profissional especializado? Porque nós temos essa capacidade de avaliar de uma forma adequada, né, respeitando ali, por exemplo, o DSM-5, né, que é o manual de diagnóstico, para identificar se realmente existe um quadro diagnóstico, se já está afetando, se aquele profissional, aquele funcionário está incapaz de exercer suas atividades. Existe essa possibilidade dele solicitar? Eu quero fazer uma avaliação técnica específica? Exatamente. Existe essa possibilidade de ter um laudo técnico apoiando toda ali a questão de provas, mas você me permite 3 minutos de sinceridade? 3 minutos só? Não vai ser recortado, isso vai para o ar, tá? E doa quem doer. Perícia médica do INSS hoje, gente, eles ganham para negar, essa é a realidade. Se ele tem um salário ali de R$8.000 por mês, R$9.000 por mês, se ele cumprir a métrica de gratificação de desempenho, que se chama GEDAS, e isso está público, né? É ali disponível para todos que quiserem consultar a legislação que institui a gratificação para os peritos médicos do INSS. Se ele cumpre ali, está lá no índice positivo para ele, o salário dele sai de 8, 9 mil para 16, 17, 18, para ele trabalhar 4, 5, 6 horas por dia, período da manhã ou período da tarde. Então, ele dobra o salário dele se ele continuar mantendo o índice do INSS negando o benefício. Agora, se ele der para todo mundo, se ele analisar, enquadrar, se ele fizer o exame que tem que ser feito, que não é uma perícia em 3 minutos, se ele não cumprir ali 50, 60 perícias por um período da manhã, e sim fizer as que realmente ele tiver a capacidade técnica de fazer, fazendo a correta avaliação dos casos, ele não cumpre meta. Então, ele tem que fazer a avaliação em 3 minutos. Ele não pode fechar o diagnóstico em 3 minutos. Ele não pode ler um relatório médico em 3 minutos. Ele não consegue fazer isso. Então, ele nega para poder cumprir o índice do INSS, manter o seu bônus de produtividade alto e receber o salário no final do mês. E se ele não faz, se ele não cumpre, se ele não bate meta, vem processo administrativo disciplinar. Então, ele não tem opção. Ou ele entra no jogo, ou ele sai do jogo. É demitido a bem do serviço público. Então, essa é a realidade da perícia médica hoje no INSS. Então, é por isso que é negado. Tá aí a verdade, para quem não queria que fosse dita, né? Tá aí exposta publicamente. Porque muitos clientes relatam até aqui no escritório que procuram o INSS por questões psíquicas, né? Que chega e o perito pede, senta, levanta, faz movimentos que não vai ter relação, não vai ter conexão ali com o que ele está buscando, né? Com o quadro daquele cliente que está ali, daquele segurado que está buscando o benefício dele. Porque, assim, coordenação motora é uma coisa, a psíquica está ligada completamente em outra questão. Em outros fatores de avaliação. Exatamente, e é o que a gente, na prática, não vê acontecendo. Se vocês até me permitem, né? Como que nós identificamos ali uma doença, né, psiquiátrica, o que é considerado? Eu acho muito importante a gente entender primeiro o que é uma doença psiquiátrica, porque hoje nós vemos que as doenças psiquiátricas que mais afastam ali, né, os indivíduos, as pessoas do trabalho, é o transtorno depressivo maior, que é a depressão grave, é o transtorno de ansiedade generalizada,
crises de ansiedade, pânico, né, de forma ali constante, o burnout, seguido de outras doenças psiquiátricas também, esquizofrenia, transtorno bipolar, né, e por aí vai. Mas é importante a gente entender o que é uma doença psiquiátrica. Então, esse avaliador, né, ali, ele está avaliando. Mas o que é uma doença? A doença psiquiátrica, ela é um conjunto de sintomas sintomas emocionais, comportamentais, cognitivos, que geram sofrimento para o indivíduo e vão afetar a vida diária. Então, olha só, não basta muitas vezes nós termos um diagnóstico de uma doença psiquiátrica. Como você diz, tem juízes, né, ali que estão dentro do quadro, né, do TEA, ou, por exemplo, o TDAH, ou até um transtorno, né, de depressão. Sim. Ali. Então, tem sim profissionais que têm um quadro de depressão, mas eles conseguem executar as suas atividades de forma satisfatória. Mas, quando nós percebemos que os sintomas, eles acabam, né, ali interferindo, gerando ou contribuindo para um prejuízo nas relações, na rotina e na execução daquele trabalhador, então a gente e até sintomas físicos, então nós entendemos muitas vezes que existe um quadro ali de uma incapacidade dele exercer suas atividades de uma forma funcional, saudável, tá? Então, por exemplo, aqui o trabalhador, devido ao seu quadro, né, de uma doença psiquiátrica, ele passa a apresentar um quadro de distratibilidade, a atenção não é mais a mesma, então ele começa a cometer erros constantes, ou, por exemplo, ele começa a ter prejuízos no sono, tem insônia, ou uma fadiga, um cansaço extremo, então ele começa a atrasar muito no trabalho, começa a ter faltas recorrentes. Muitas vezes, sintomas físicos, né? Gastrointestinais, dores de cabeça constante, enxaqueca que impossibilita. E aí, muitas vezes, quando nós vamos avaliar, a gente percebe que os sintomas desse transtorno, da depressão, por exemplo, da ansiedade, ela já está afetando essa produtividade. Então, aquele profissional, ele não está mais exercendo de uma forma satisfatória e saudável. Aí, sim, nós vamos caminhando para fechar ali num possível quadro realmente que já está incapacidade médica. Incapacidade médica, porque ele precisa de uma pausa para se cuidar, né? Ele precisa receber esse cuidado, atender essas demandas, porque nesse ritmo não vai dar certo, né? Não vai acontecer. Tem muitos profissionais que muitas vezes têm uma paralisia facial, acorda no dia seguinte com uma paralisia, de uma exaustão, né, de trabalho, etc., que não é visto, que muitas vezes a gente vai, né, fluindo naquela rotina muito louca, né, muito exigente. Sim. Ali, e quando vê, aí começa a apresentar, né, outros sintomas físicos também. Então, é preciso avaliar realmente. Então, talvez, né, ali, né, mas a unha tá feita, então acho que tá tudo bem, né? Então, teve tempo para fazer, mas não é uma avaliação fidedigna, né? Não é uma avaliação que vai realmente identificar aquilo que realmente se faz necessário, né? Uma identificação e uma consideração. Sim. É bastante importante trazer à tona essas informações, porque, de certa forma, o cidadão do outro lado precisa se preparar para a perícia com os possíveis objetos ali de observação do INSS. Unha bem feita, sapato aberto, salto alto, maquiagem, cabelo preso, presilha, brinco, colar, pulseira, homens com a barba que está ali feitinha, bonitinha. Então, você tem que começar a não só estar incapaz para o trabalho, estar doente, você tem que aparentar estar doente. Então, você começa a ter que provar coisas que não são nem ali... O autocuidado e higiene não tem nada a ver. Exato. Existem pessoas que, para fazer a perícia médica do INSS, ficam uma semana sem tomar banho. Meu Deus. E aí, antes da perícia do INSS, eu não estou orientando a fazer isso, mas existem pessoas que fazem, a dose ali de Zolpidem para tomar um remédio, toma 3, 4 antes de ir para a perícia e vai dopado. Por quê? Porque ele precisa daquilo. Não é porque ele está querendo fingir. É porque, né? Do outro lado da moeda, olha o que está sendo feito, olha o que está sendo observado, olha o tipo de métrica que está sendo feita para aquele cidadão. E aí, os olhos dos outros, as pessoas estão tentando enganar, estão tentando aumentar. E a maioria não é isso. Muitos acontece realmente querer enganar uma perícia médica. Acontece, mas é tão minoria que não justifica o tratamento assim para todos. Sim, porque a maioria da sociedade está desesperada pelo benefício para conseguir aquilo e é a única forma que eles encontram. E é perceptível, porque muitas vezes quando nós vamos avaliar ali um adulto e a gente percebe que ele quer conseguir ou enganar, por exemplo, utilizar ali dessas artimanhas, é perceptível. Com uma avaliação técnica especializada,
especializada, utilizando os recursos que nós temos hoje, especializado, aquele que quer enganar também não consegue. Porque nós temos parâmetros avaliativos. Vocês conseguem perceber, né? Nós temos uma avaliação, imediata. Mas conseguiria perceber com mais de 3 minutos minutos de perícia, com né? certeza. Então, com Numa 3 conversa. minutos de perícia, A avaliação, com ela é 5 longa. minutos de perícia, não é possível fazer o correto A avaliação do caso. clínica, ela é longa, ela exige uma avaliação qualitativa, quantitativa. E está na lei que o cidadão tem direito a isso. A perícia médica é obrigada a observar esses parâmetros, mas na prática não acontece. E é por isso que é necessário ali uma ação judicial, um processo judicial, em que, através da Justiça Federal, vai se ter um perito médico especialista na doença que tem ali em questão, em que vai ser um médico particular, de confiança do juiz que vai analisar o caso desse cidadão. E aí a perícia médica não é mais 5 minutos, ele vai ficar 20, 30 minutos, o tempo que for necessário para fazer o correto enquadramento. O laudo, ele vai ser levado ao processo antes do ato da perícia. E aí, através dessa pré-análise do caso, a pré-perícia, ele vai avaliar, vai fazer a anamnese de todo o caso, todos os relatórios. Se tiverem novos relatórios, novos documentos médicos levados no ato da perícia, ele também avalia, tira foto, junta no processo, justifica, coloca ali a resposta dos quesitos. O juiz vai encaminhar perguntas para esse perito responder. O advogado vai encaminhar perguntas para esse perito responder. E através dessas respostas é que se pode conseguir um benefício por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, por um tempo mais prolongado, necessário ali para o tratamento, se é 1 ano, se é 2 anos, se é 3 anos. São casos, às vezes, permanentes, como esquizofrenia, que muitas das vezes não tem cura. Você consegue fazer um tratamento paliativo, diminuir algum efeito ou outro, mas é uma doença que é permanente, não tem solução. E aí, muitas das vezes, uma pessoa que tem esquizofrenia, escuta vozes, tem ataques, crises, tem pessoas que têm esquizofrenia, estão dirigindo um carro, escuta a voz, tem que bater no carro ali na frente, porque o carro lá, se você não bater, ele vai bater em você, e você vai, bate, mata uma pessoa na rua. Nossa. Aqui necessidade que a gente vive uma situação dessa, uma pessoa dessa era para ter sua renda, ela contribuiu para isso, não está recebendo nada de graça. Ela pagou através do seu salário, através do desconto no INSS, para ter direito a esse benefício. Mas o cidadão fica forçado a estar ali, sempre trabalhando, sendo forçado, sem conseguir sobreviver, sem dignidade, se afundando cada vez mais, sem tratamento devido. E aqui situações que a pessoa que tem um transtorno ali mental, psiquiátrico, se depara por conta de uma perícia médica do INSS que faz o que faz. Então, é bastante crítica a situação que a gente enfrenta, é por isso que o advogado fica indispensável nessa parte do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez, para retirar essa pessoa do mercado de trabalho, dar o correto tratamento, dar a correta ali avaliação do caso. É muito importante então, isso. nesses casos, eles precisam procurar um advogado em particular, específico. Sim, então, para isso. Um advogado preferencialmente especialista nas causas do INSS. A gente fala área previdenciária, mas quando se fala previdenciário, parece que está falando de presídio, não parece que está falando do INSS. Então, é um profissional especialista ali na área do INSS que vai dar a condução correta ali ao caso para conseguir o benefício por incapacidade. Porque eu percebo até uma limitação, porque muitas vezes as pessoas não sabem nem quem procurar. Quem, Sim. como, onde, né, procurar. E aí eu recebi uma negativa, talvez, ali, né, da perícia do INSS. E agora? O que eu faço? E agora? Toma isso para si. Será que esse é o fim? Esse é o correto. Então, vou voltar a trabalhar. E para procurar um advogado, precisa ter uma negativa do INSS antes ou já pode procurar o advogado antes de marcar a perícia? Ele pode, sim, procurar o advogado antes do momento da perícia. É uma pergunta muito importante, inclusive, que muitos já vão ali, dão de cara com o INSS, recebem esse tipo de tratamento e desistem, porque não tem orientação, ficam perdidos desnorteados. E leva um tempo, né? Isso é muito importante, que o advogado ele tome conta da causa desde o começo, desde antes da negativa no INSS, já dê a orientação devida, já dê a instrumentalização devida para que esse caso seja avaliado da melhor forma possível pelo INSS e negando, aí sim ajuizar uma ação para conseguir ali a reparação dos danos morais por conta desse abuso que foi cometido do INSS, em negar o benefício, mesmo a pessoa tendo o direito,
O direito, ele tem que vir nos danos morais também, porque o segurado tem direito a isso. Tá? Demora na análise do benefício do INSS, ficou lá esquecido o seu pedido, tem direito a danos morais. Ficou lá meses parado sem dar resposta, tem direito a danos morais pela demora na análise. O cidadão, aquilo é um substitutivo do salário, ele conta com aquilo para o sustento, para o gasto, ele conta com aquilo para a sobrevivência. E aí, se ele não tem uma sobrevivência de um mês para o outro, antes ele ganhava salário, no outro mês não ganha nada, no outro mês nada. 6 meses sem ganhar nada. Olha as contas como vencem. Olha a situação, né, de desespero como vem. Não é um mero aborrecimento. Isso tem que ter uma reparação moral também. E aí o advogado também vai ser ali instrumento para conseguir o benefício e a reparação dos danos que o INSS causou. Isso é bastante importante também que todos saibam. Sim, é a orientação, né? Porque o que a gente costuma ver na prática aqui é o que acontece muito. Às vezes, na hora de fazer o pedido, não juntar a documentação correta, não ter todos os documentos, não ter um laudo na questão saúde, né? Precisa de um benefício no LOAS, auxílio-doença. Não ter um laudo detalhado, não ter todos os prontuários médicos de todas as vezes que passou no hospital, de todas as vezes que passou com um profissional da saúde, para poder entender, para que o INSS entenda que aquilo não é algo pontual, é algo recorrente. É algo que aquela pessoa, aquele segurado está passando, que está precisando. Então, a orientação dessa documentação a ser juntada no pedido administrativo é muito importante, porque muitos benefícios são negados pela falta de documento que não foi juntado corretamente no momento de solicitar, de fazer o pedido ali, que não teve a devida orientação. Não é só sobre pedir, tem que pedir da maneira certa, né? E Exatamente. Essa documentação que foi falada, do prontuário médico, é de extrema relevância, porque a perícia médica vai avaliar o cidadão ou a cidadã em 5 minutos, ou se for uma perícia judicial, em 20 minutos. E aí, o que acontece? Essa avaliação em 20 minutos só é uma avaliação daquela situação que ele está vendo. Ele não está ciente do passado, do que aconteceu, né? Do histórico de 1 ano, 2, 3, 5 anos atrás, uma tentativa de suicídio, uma internação que já aconteceu. Tudo isso vai aparecer apenas no prontuário médico. Por isso que é muito importante levar para a perícia médica cópia do prontuário médico. Foi lá no postinho de saúde, já teve tratamento lá, pede cópia do prontuário médico do postinho de saúde. Já foi no hospital municipal, no hospital estadual, pede cópia do prontuário. Já foi no médico particular, pede cópia do prontuário médico. E leva isso tudo no ato da perícia para que ele conheça seu passado. Senão ele vai olhar para você do jeito que você está agora. E aí ele vai dizer, ó, daqui 6 meses eu quero te reavaliar, porque eu não sei se você vai estar do mesmo jeito. Agora, se eu levo o histórico 2, 3, 4, 5 anos da mesma forma, provavelmente você não vai melhorar daqui 6 meses. Provavelmente você vai repetir esse mesmo histórico por mais 1 ano, por mais 2. E aí que está a chave de um afastamento mais prolongado. É isso que vai definir o tempo de afastamento. Cópia do prontuário médico. É uma dica aí para você que está aí nos acompanhando. Vai fazer perícia no INSS de auxílio-doença, invalidez? Cópia do prontuário médico tem que ser levada no ato da perícia. Até pensando aqui na minha prática clínica, né? Quando nós falamos em prática clínica, quando muitas vezes adultos, indivíduos, criança, adolescente, vai procurar uma avaliação psiquiátrica de um neuropediatra, muitas vezes, olha o quanto exige, né? O quanto ali a gente precisa ter uma atenção, né? E essa percepção de forma não só acolhedora, mas respeitando tudo isso. Porque muitas vezes, quando chega ali o paciente para o neuropediatra ou para o psiquiatra infantil, que seja, né, ou até para o adulto, muitas vezes o próprio médico, o próprio especialista vai encaminhar para uma profissional, para uma neuropsicóloga, para nós desempenharmos ali muitas vezes a avaliação específica, aplicar testes, ter um olhar crítico nesse sentido avaliativo, ter uma avaliação qualitativa, quantitativa, oferecer laudos completos para que esse indivíduo, esse paciente, retorne ao neuropediatra, retorne ao psiquiatra com esses laudos para depois ele fechar, né, um possível diagnóstico. Então, olha como tem que ter uma cautela, um cuidado, São detalhes importantes que fazem toda a diferença. Exatamente. É todo um corpo de documentos, não é só o relatório médico. Exatamente. Tem o relatório, tem o laudo da avaliação, tem os exames clínicos. Então, está tudo isso para além de um olhar clínico. Exato. Baseado ali, né, numa percepção clínica de apenas um profissional. Então, tem quadros, tem transtornos, por exemplo, tem questões que o indivíduo ele consegue, desde uma primeira consulta, já sair ali, né, com um possível diagnóstico. Mas outros casos não. Outros casos nós precisamos avaliar, e tempo mesmo. Né, Bruno? Por exemplo, uma avaliação neuropsicológica leva em torno de 2 a 3 meses.
para a gente conseguir Fechar. O quadro. Reuniões com a família, reuniões com a escola, reuniões do adulto, né? O ambiente de trabalho, enfim, né? Aplicação de testes que são seguros, regulamentados e várias outras questões. Então, leva tempo para a gente conseguir realmente chegar a um possível diagnóstico, né? Então, é uma avaliação multidisciplinar de várias habilidades, né? Um olhar crítico, né? E muitas das vezes todo esse arcabouço aí de documentação médica, de avaliações, de exames, de laudos, de relatórios, de testes, né? Tudo isso, aí na hora da perícia médica do INSS, cai com o médico ortopedista para analisar. Cai com o cardiologista. São outras especialidades? É outra especialidade. Não é uma especialidade daquela lá que você está agendando a perícia. Cai para um oftalmologista analisar essas questões. Qual é a visão que ele vai ter sobre o caso? Qual é o fundamento que ele vai ter sobre a situação? Não vai ter. Ele vai negar por qualquer motivo que seja, porque ele não tem nem a especialidade para julgar aquilo. Aí o INSS dá um curso de peritagem, aí que está o X da questão. Aí, através de um curso de peritagem que ele faz em 6 meses... ele fica apto a dar a opinião dele sobre todas as áreas da medicina. Aí ele passa a ser médico do trabalho, vamos dizer assim. Aí ele vai avaliar todas as áreas. Oftalmológico, que aparelho que ele tem ali para poder medir se a pessoa está enxergando ou se não está? Ele não tem ali como dar diagnóstico, ele não tem como oferecer nenhum tipo de exame, né? Então, como que é feita essa avaliação? Qual é o especialista? Quem é o especialista? Quem é o oftalmologista do INSS? Quem é ali o psiquiatra do INSS? Não se tem essa informação. Vai aleatoriamente para qualquer um dos médicos. E na perícia médica judicial isso é totalmente diferente, gente. Você que está nos acompanhando, a perícia médica na justiça é conduzida para um especialista avaliar. Não é conduzida para um generalista ou para um especialista de outra área avaliar o seu caso. Por isso que a perícia médica na Justiça Federal é o melhor caminho para conseguir um BPC-LOAS, para conseguir um auxílio-doença, ou aposentadoria por invalidez. Tá? Tudo isso não é o INSS que vai dar o caminho. O INSS não está do seu lado. O INSS está do lado da economia de valor, de dinheiro e da economia processual. Porque quem deixa 228 mil benefícios parados, engavetados e dá sumiço neles, não está preocupado com o processo do cidadão. Porque é mais fácil, né, para eles negarem um benefício e o segurado voltar a trabalhar, não ter o custo com aquele segurado, não ter aquele benefício concedido, do que conceder o benefício e ele está ali apto para poder receber. A regra do INSS é apertar o cinto. Quanto mais você economiza, mais sobra para destinar para outras áreas. Então, chega ao final do ano, por decreto presidencial, tira a verba que estava ali sobrando nos cofres do INSS, ora são 200 bilhões de reais, ora são 400, outros 646 bilhões de reais, como foi no ano de 2018. Então, nós temos um histórico de bilhões de reais retirados dos cofres do INSS, destinados para PAC 1, Programa de Aceleração do Crescimento 1, PAC 1, PAC 2, destinado às emendas partidárias, destinado à emenda ali para verba ali que eles têm para fazer as campanhas políticas, tudo isso vem do INSS. E o INSS não recebe só do que é arrecadado do trabalhador. Tem um desconto que vem do Olerite, que vem do trabalhador, tem um desconto que o MEI paga, mas o que existe de desconto além disso? Existe 20% da contribuição patronal sobre a folha de pagamento, os 11% que são descontados do trabalhador, tem contribuição do PIS, COFINS, CSL, CSL2. Além disso, se é um fator ali de insalubridade, tem a contribuição de 3%, 6% ou 9% sobre a folha de pagamento por conta da insalubridade. Se tem periculosidade, também vai incrementar e somar a esses 3%, 6% e 9%, que aí existe a GERAT, a GESAT, que é incorporada na folha de pagamento. Além disso, tem contribuição sobre loterias. Tudo isso daí vai para o INSS. E aí o INSS vai lá e fala, não, mas tem gente envelhecendo, tem gente no sistema que está ali dependendo do sistema e tem pouca gente trabalhando, mas não é só do trabalhador. A contribuição que vem do bolso do trabalhador, do todo, equivale a 20% do arrecadamento do INSS. 80% não depende do trabalhador. 20% depende e diminui cada vez mais com o distanciamento, com o aumento da expectativa de vida, né? 20% diminui ano a ano. Só que os outros 80% que só aumentam, que o imposto só aumenta, que o valor só é ali pago e ninguém vê, e o destino vai para sabe-se lá onde. E o que mais se escuta? A Previdência está quebrada. Não tem dinheiro, os benefícios estão negados por falta de dinheiro da Previdência, falta de dinheiro para conceder um benefício, e na realidade a gente vê que não é assim. Mas se está havendo a contribuição,
Para algum lugar esse dinheiro vai. Exatamente, pra algum E aí, lugar na vai. hora de apurar dos cofres do INSS, as contas do INSS, se está tendo superávit ou déficit, quando teve ali a discussão da reforma da Previdência em 2019, primeira coisa que foi feita, o presidente da República na época, não vou dizer nem quem era, em 2019, quem for retroagir no tempo vai dizer, independente de opinião política, atribuiu o quê? Sigilo bancário a todas as contas do INSS. Ninguém pode saber quanto tem. Se o argumento principal é déficit, por que não mostra o déficit? Por que não mostra que está devendo? Por que mostra que não está dando? E por que no final do ano desvia para outras áreas? E é um desvio legal. É um desvio que está na lei que pode acontecer. Se sobrar. E não apertar o cinto quanto for para poder sobrar. Tirar de quem precisa, tirar né? de quem está doente, tirar de quem está ali com um filho atípico precisando de suporte, tirando ali do Bolsa Família, tirando ali de quem deveria ter direito a uma aposentadoria especial, uma aposentadoria por tempo de contribuição, pessoas que pagaram para ter direito. Ninguém está pedindo algo que não pagou para ter acesso. Não é um É favor. direito deles, foi pago. Né? É um retorno que você tem sobre o investimento, só que não tem o retorno, só tem o investimento. Né? Só tem o custeio da Seguridade Social e, para a quantidade menor possível, utilizar disso. Então, Assim como a deficiência, ela é uma característica humana que deveria, né? Que está deve coberta ser pelo risco social, respeitada assim e como a morte, protegida, assim como né? todos os outros. Exatamente. É um Pela risco lei. social e ele deve ser protegido. Mas e pelo está visto na não é. Constituição Federal que deve ser. Né? Mas, pelo visto que está na lei, não serve nem para o INSS e nem para os peritos do INSS, né? Porque o que era para vocês estarem fazendo através ali do manual de perícias do INSS não é a prática, né? Enfim, tratamos de muitos pontos. Foi muito importante essa conversa aqui, acredito, para quem está nos acompanhando. É uma honra estar aqui com você, Amanda Obrigada. McFadden, especialista em psicologia. Eu agradeço sua presença. Fica o convite Obrigada. para outros retornos, outros bate-papos. É um formato descontraído. Muitas das vezes isso vai ajudar muito quem está ali nos acompanhando, as mães aí de filhos atípicos. Podem usar e abusar de todo esse conteúdo, toda essa informação que você deixou aí com a gente. Com Muito certeza. obrigado. Obrigado pelo convite. Até as famílias que tiverem dúvidas podem enviar as perguntas. Não sei se tem algum canal para enviar. Tem no canal do YouTube, né? Tá. Podem fazer comentário no As vídeo. dúvidas. E aí a gente vai encaminhar esses comentários para você responder. Olha, a responsabilidade você está assumindo, hein? Você vai Sem ter que responder os tempo, comentários do pessoal. Sem aqui exigir um tempo, a gente pode combinar, tá? Então Mas você isso, até as dúvidas frequentes para depois um novo bate-papo. Sim. Mas assim, eu acredito que esse assunto ele é de extrema importância. Eu percebo muito o adoecimento dessas famílias, que são as famílias que buscam, vão atrás realmente, né, de exercer, de oferecer o melhor para os próprios filhos ali, e não conseguem, né? Sim. E acabam gerando uma exaustão, até um possível aí quadro diagnóstico futuro, né, de burnout, de estresse crônico, de depressão grave, porque de tanto que muitas vezes tenta e não consegue aquilo que é direito, né? Aquilo que faz parte. E para essas famílias ou esse trabalhador conseguir sobreviver, a gente precisa ser olhado, né, de uma forma humana, o que não está acontecendo dessa maneira. E é por isso que, mais uma vez, o advogado fica indispensável à manutenção da justiça, o que já vem desde a Constituição Federal. Com certeza. E você que está nos acompanhando, você que está assistindo esse vídeo agora, não se esqueça de clicar no sininho, ativar as notificações, se inscrever nos canais e enche de comentário. Dá trabalho para Amanda que ela vai responder um por um, viu? Encham de comentário aí que a gente vai, dentro do possível, dar resposta e satisfazer a informação, trazer informação aí para vocês. Obrigada, viu? Boa noite. Boa e aí noite. nós esperamos o próximo encontro aí, com o Ansiosos próximo para tema. o episódio 2 do podcast Pode Aposentar.